É já a última hora. Prepare-se para o retorno de Cristo. Pense por um momento na ideia de tempo. Quanto tempo você acha que ainda temos? A Bíblia nos fala claramente sobre os sinais dos tempos, sobre os momentos que antecedem o retorno de Cristo e sobre a urgência de estarmos preparados. Imagine o que significa quando a palavra de Deus declara: é já a última hora. Será que estamos vivendo este momento? Será que temos noção da proximidade do fim? No vídeo de hoje vamos mergulhar profundamente nessa revelação tão importante para o nosso despertar espiritual. Acompanhe até o fim, porque a última mensagem que eu vou compartilhar é a mais poderosa e transformadora de todas. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Jesusmar Moreira, da Conamad, e este é o canal Reflexões Bíblicas. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre sua casa e sobre toda a sua família. Hoje eu profetizo que portas de oportunidades serão abertas em sua vida, que milagres acontecerão e que as barreiras espirituais que têm te impedido de avançar serão quebradas em nome de Jesus. Creia nisso. O tema de hoje é um dos mais relevantes e urgentes para os nossos dias. É já a última hora. Esse alerta poderoso foi escrito pelo apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, onde ele diz: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é já a última hora. João, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá esse sinal de que o tempo está se esgotando. E nós, como servos de Deus, precisamos estar vigilantes, com os olhos abertos e o coração atento ao que Deus está revelando. Mas antes de começarmos a explorar essa mensagem profunda, eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no canal Reflexões Bíblicas, aproveite este momento para se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e familiares e comentar abaixo o que Deus tem falado ao seu coração. Isso nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para o reino. Agora, vamos orar juntos. Eu te convido a levantar suas mãos e fechar os olhos. Vamos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, que nos dê sabedoria e discernimento para compreender o que Ele quer nos ensinar hoje. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de meditar na Tua Palavra. Nós clamamos para que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, traga revelação e entendimento profundo sobre os tempos em que vivemos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo agora, que eles possam receber bênçãos, vitórias e que cada palavra ministrada aqui encontre um solo fértil em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, a questão que eu quero levantar hoje é: como podemos identificar que realmente estamos vivendo a última hora? Os sinais estão por toda parte. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, nos alertou sobre os eventos que precederiam o fim: guerras, fomes, terremotos em vários lugares, perseguições e o aumento da iniquidade. E não é exatamente isso o que estamos vendo hoje? A Bíblia é clara ao afirmar que tudo isso faz parte de um processo que culminará no retorno de Cristo. E o apóstolo João, de forma tão amorosa, nos chama de filhinhos e nos alerta sobre o surgimento de anticristos. O que isso significa? A expressão anticristos não se refere apenas a uma figura futura e única, mas a todas as forças que se levantam contra Cristo e seus ensinamentos.
Vivemos em um mundo onde a verdade de Deus é constantemente desafiada e muitas vozes se levantam para distorcer ou rejeitar a palavra de Deus. O espírito do anticristo já está em ação, tentando afastar as pessoas da verdade. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos discernir esses tempos e nos manter firmes na fé. Agora, se você está comigo até aqui, eu quero que você comente: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Essa declaração de fé é um compromisso que fazemos de buscar a verdade de Deus, de estarmos atentos ao que Ele tem para nós e de vivermos de acordo com Sua vontade. Queridos, os tempos são urgentes. É já a última hora. E isso nos chama a uma postura de vigilância. Quantas vezes nós mesmos não nos pegamos distraídos, ocupados com as coisas deste mundo, esquecendo que o Senhor está voltando? Hoje eu quero te chamar a despertar. Se há uma mensagem que ecoa em toda a Bíblia, é essa: vigiai e orai. Precisamos estar preparados, porque o Senhor voltará como um ladrão na noite, no momento em que menos esperamos. Não podemos ser pegos de surpresa. Amados irmãos, pensemos novamente sobre o alerta de João. É já a última hora. O apóstolo nos mostra que o espírito do anticristo já está em ação no mundo. E isso nos traz uma reflexão profunda sobre como vivemos nossa fé. Será que estamos conscientes da batalha espiritual em que estamos inseridos? Será que entendemos o que significa viver em tempos de iminente retorno de Cristo? No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus adverte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essas palavras são para nós, irmãos. A chamada ao arrependimento é urgente, pois é fácil ser enganado pelo mundo e se afastar dos propósitos de Deus. E como podemos saber se estamos no caminho certo? João nos dá uma pista clara. Devemos permanecer naquilo que recebemos desde o princípio, que é a verdade de Deus revelada em Cristo Jesus. Quando o apóstolo escreve: muitos anticristos têm surgido, ele se refere a pessoas, ideias e filosofias que tentam nos afastar dessa verdade. Hoje vivemos em um mundo onde a verdade é cada vez mais relativa. Cada um quer definir sua própria verdade, sua própria moral, mas a Bíblia nos ensina que há uma só verdade, a Palavra de Deus. E você? Como tem se preparado para este tempo? Sabemos que o Senhor voltará e levará aqueles que são seus. Será que estamos prontos para esse encontro com Cristo? Ou será que temos negligenciado nossa fé, nossas orações e o chamado para viver uma vida santa? Essa é uma pergunta que precisa ecoar em nossos corações. Jesus nos chama a estar preparados, como a parábola das virgens em Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, onde vemos a importância de manter nossas lâmpadas acesas e cheias de azeite. As virgens prudentes estavam prontas quando o noivo chegou, mas as imprudentes, que deixaram o azeite faltar, foram pegas de surpresa e ficaram de fora. Isso é um alerta para todos nós. Não podemos deixar nosso azeite acabar, ou seja, não podemos deixar que a nossa comunhão com Deus se apague. Precisamos estar em constante vigilância, cuidando da nossa vida espiritual com oração, leitura da palavra e comunhão com os irmãos. É um tempo de despertamento. Se você sente que seu azeite tem diminuído, que sua comunhão com Deus não é mais a mesma, saiba que ainda há tempo para se voltar ao Senhor. Mas não podemos ignorar o fato de que o tempo está se esgotando. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos, capítulo 13, versículo 11.
E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Estamos vivendo os últimos dias e nossa salvação está cada vez mais próxima. Por isso, precisamos acordar do sono espiritual. Muitas vezes nos deixamos levar pelo conforto, pelas preocupações deste mundo e acabamos adormecidos espiritualmente. Não podemos mais nos permitir cair nessa armadilha. O Senhor está nos chamando para despertar, para vigiar e para manter nossas lâmpadas cheias de azeite. O azeite representa o Espírito Santo, e é Ele quem nos dá força, quem nos guia e quem nos prepara para o encontro com Cristo. Agora eu te faço um convite. Busque encher sua vida com o azeite do Espírito Santo. Não deixe que nada nem ninguém apague a chama da sua fé. Se você tem sentido fraqueza espiritual, se você tem se sentido distante de Deus, este é o momento de se levantar. Levante suas mãos e peça ao Senhor que renove o seu coração, que reacenda o fogo do Espírito em sua vida. Deus é fiel e está pronto para te encher com a sua presença. Lembre-se, a última hora está chegando e precisamos estar preparados. Muitos de nós, em algum momento da caminhada, nos perguntamos: será que estou fazendo o suficiente para estar preparado? Talvez essa seja a sua dúvida hoje. Eu quero te dizer, querido irmão, que a graça de Deus é suficiente. Não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Cristo já fez por nós. Ele nos deu a vida eterna por meio de seu sacrifício na cruz. Mas nossa responsabilidade é permanecer firmes, vigilantes, vivendo uma vida que glorifique a Deus. Não é tempo de relaxarmos em nossa fé. É tempo de buscarmos a Deus como nunca antes. E agora eu quero te fazer uma pergunta para refletir. O que você faria se soubesse que Jesus voltaria amanhã? Que mudanças você faria na sua vida? Essa pergunta nos desafia a avaliar nossas prioridades. Será que estamos vivendo como se o retorno de Cristo fosse iminente? Ou será que estamos adiando decisões importantes, acreditando que temos tempo de sobra? O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 9 e 10, nos diz que o Senhor não retarda a sua promessa, como muitos pensam, mas Ele é longânimo, esperando que todos venham ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, e não sabemos quando será. Essa incerteza deve nos levar a uma postura de constante prontidão. Se você tem assistido até aqui, eu quero que você escreva nos comentários: eu estou preparado para a volta de Cristo. Esse é um compromisso que fazemos hoje, de nos mantermos vigilantes e firmes na fé. A nossa esperança não está neste mundo, mas no reino eterno que Cristo preparou para nós. Queridos, estamos em tempos decisivos. E quando a Bíblia diz que é já a última hora, isso não é para nos assustar, mas para nos despertar. Deus nos ama tanto que Ele nos dá todos os sinais, todas as oportunidades para estarmos prontos. E hoje é mais uma dessas oportunidades. Não perca mais tempo. Terceiro bloco. Amados irmãos, é com o coração cheio de zelo que continuamos essa reflexão. É já a última hora. Não é apenas um aviso distante, mas uma realidade que estamos vivendo. A Bíblia, desde os tempos antigos, nos orienta sobre os eventos que aconteceriam nos últimos dias. Os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus nos alertaram sobre o que veríamos e experimentaríamos antes do fim. Hoje, mais do que nunca, os sinais se cumprem diante dos nossos olhos. Mas a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: estamos atentos?
Estamos preparados para o que está por vir? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 1 a 5, disse: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que Paulo descreveu parece um retrato exato da nossa sociedade moderna, não é verdade? Esses comportamentos que vemos ao nosso redor são sinais claros de que vivemos nos tempos profetizados. A decadência moral, a violência, a corrupção e a falta de amor nos mostram que o fim está próximo. Mas, como servos de Deus, precisamos entender que esses sinais não são para nos amedrontar, mas para nos fortalecer e nos manter firmes na fé. Sabemos que as dificuldades aumentarão, mas também sabemos que o nosso Redentor está às portas. Esses comportamentos que vemos ao nosso redor são sinais claros de que vivemos nos tempos profetizados. A decadência moral, a violência, a corrupção e a falta de amor nos mostram que o fim está próximo. Mas, como servos de Deus, precisamos entender que esses sinais não são para nos amedrontar, mas para nos fortalecer e nos manter firmes na fé. Sabemos que as dificuldades aumentarão, mas também sabemos que o nosso Redentor está às portas. E é exatamente por isso que precisamos de vigilância espiritual. A última hora não é um momento para temer, mas para nos prepararmos com ainda mais fervor. Mas o que significa na prática estar preparado? O próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 42 a 44, nos dá a resposta: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vejam, irmãos, Jesus nos chama à vigilância constante. Não podemos nos distrair com as preocupações deste mundo, com o trabalho, com os bens materiais, ou até mesmo com os problemas diários, a ponto de nos esquecermos do principal: o reino de Deus. Estar preparado significa ter uma vida de comunhão constante com Deus, através da oração, da leitura da sua palavra e da santificação. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, a palavra nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação é um processo contínuo. É o nosso esforço diário em nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos mais de Cristo. E como fazemos isso? Através da busca sincera por Deus, reconhecendo nossas fraquezas, nos arrependendo dos nossos erros e pedindo ao Espírito Santo que nos guie e nos fortaleça. E quero que você reflita sobre algo agora. O que tem roubado o seu tempo com Deus? Será que são as distrações deste mundo? Será que é o medo do futuro? Muitas vezes ficamos tão presos às preocupações da vida que nos esquecemos de priorizar o que é mais importante: nossa relação com o Senhor. Mas lembre-se, queridos, é já a última hora. Não há mais tempo a perder. Hoje, Deus está te chamando para um compromisso renovado. Ele te chama para voltar ao primeiro amor, para retomar aquela chama que talvez tenha se apagado com o tempo. Se você sente que tem se distanciado de Deus, esse é o momento de se reconectar.
Talvez você tenha enfrentado tantas lutas que se esqueceu do poder da oração. Ou quem sabe, a correria do dia a dia tenha abafado a sua sede pela palavra. Mas saiba que o Senhor está de braços abertos, pronto para te receber, pronto para renovar a sua fé e te encher novamente com o Espírito Santo. É tempo de restauração, irmãos. E a última hora é o momento de nos fortalecermos na presença de Deus. A palavra de Deus nos dá tantos exemplos de homens e mulheres que viveram na expectativa do cumprimento das promessas divinas. Pense em Noé, que construiu a arca em obediência a Deus, mesmo quando todos ao seu redor zombavam dele. Ele sabia que o julgamento viria e, por isso, agiu com fé, perseverança e vigilância. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo, construir nossa arca espiritual, permanecer firmes na fé, mesmo em meio à zombaria e à incredulidade que nos cercam. O mundo pode não entender nossa vigilância, pode achar que estamos exagerando ao viver como se Jesus estivesse voltando a qualquer momento. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é verdadeira e que suas promessas se cumprem. Queridos, eu sinto que Deus está falando ao coração de muitos que estão assistindo a este vídeo agora. Ele está te chamando para um tempo novo, para uma renovação espiritual, para um despertamento. Este é o momento de decidir. Não podemos mais viver uma fé superficial, sem profundidade. Precisamos ir além, buscar mais de Deus, conhecer mais dele, estar prontos para o que ele tem para nós. Como está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero, ele se revelará a nós de maneiras poderosas. Eu te convido agora a fazer essa decisão: chegar-se a Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O tempo está correndo e cada dia que passa nos aproxima do retorno glorioso de Cristo. Não podemos adiar nossa preparação espiritual. Não podemos esperar para buscar mais de Deus. A última hora já chegou e agora é o tempo de agirmos. Se você tem sentido que sua fé tem esfriado, eu te encorajo a pedir ao Senhor para reacender a chama no seu coração. Deus é fiel e Ele está pronto para derramar o seu Espírito sobre todos aqueles que o buscam de coração. Quarto bloco. Amados irmãos, a verdade é que a última hora está diante de nós, e isso nos desafia a tomar uma posição firme diante de Deus. Não podemos mais viver uma vida cristã morna, apática, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Precisamos ser despertados para a realidade de que Jesus está voltando e que cada dia que passa nos aproxima mais desse glorioso momento. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 36, nos dá um mandamento claro: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esse vigiar em todo o tempo significa que nossa fé não pode ser algo reservado apenas para os domingos ou para momentos de crise. A fé em Cristo deve ser o centro de nossas vidas, direcionando todas as nossas decisões, pensamentos e ações. Mas será que temos vivido assim? Será que temos dado a Deus o lugar que Ele merece em nossas vidas? Ou será que o mundo tem nos distraído? Irmãos, precisamos ser sinceros em nossa autoavaliação. A Bíblia nos alerta em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. O Senhor rejeita a mornidão. Ele deseja um povo fervoroso, que o ame de todo o coração, de toda a alma
de todo o entendimento e de todas as forças. E você, como tem estado? Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo que seu coração esfriou ao longo do tempo. Talvez as dificuldades da vida, as preocupações financeiras, os problemas familiares ou até mesmo a correria do dia a dia tenham feito com que você se distanciasse da comunhão com Deus. Mas hoje é o dia de retorno, o dia de reconciliação. O Senhor te chama para voltar ao primeiro amor, aquele amor que te levou a buscar a presença dele com fervor e alegria. Não deixe que as circunstâncias deste mundo apaguem a chama que Deus acendeu no seu coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Isso significa que quando priorizamos o reino de Deus, todas as outras coisas, como nossas necessidades e preocupações, são supridas por Ele. O problema é que muitas vezes fazemos o contrário. Nos preocupamos com nossas necessidades materiais, nossos planos e sonhos, e deixamos Deus em segundo plano. Mas quando colocamos o Senhor no centro, Ele mesmo cuida de todas as áreas da nossa vida. Amados, quero compartilhar com vocês uma verdade profunda. Tudo neste mundo é passageiro. Os bens materiais, o status, a fama, a carreira, tudo isso um dia vai acabar. Mas a nossa vida com Deus é eterna. E é essa vida que deve ser o nosso maior tesouro. Jesus nos ensinou isso claramente em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, quando disse: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração." Onde está o seu coração, irmão? Essa é uma pergunta crucial, porque o lugar onde colocamos nosso coração revela onde está o nosso verdadeiro tesouro. Se o nosso coração está nas coisas deste mundo, se nossa maior preocupação é com o sucesso ou com as posses, então estamos construindo nosso tesouro em um lugar que será destruído. Mas se o nosso coração está no reino de Deus, se nossa prioridade é viver para Ele e fazer a sua vontade, então estamos ajuntando tesouros no céu, e esses tesouros são eternos. Nesse momento, eu te convido a refletir sobre o que tem sido a prioridade em sua vida. Talvez você tenha se distanciado de Deus sem perceber. Talvez a rotina ou os desafios do dia a dia tenham feito com que a sua comunhão com o Senhor esfriasse. Mas hoje é o dia de decisão. Jesus está te chamando de volta. Ele quer renovar o seu coração, restaurar a sua vida espiritual e te dar novas forças para caminhar em santidade e vigilância. Lembre-se, é já a última hora e não podemos mais perder tempo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, nos exorta: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar." O inimigo sabe que seu tempo é curto e, por isso, ele tem intensificado seus ataques contra os filhos de Deus. Ele tenta nos distrair, nos desanimar, nos fazer desistir da nossa caminhada com Cristo. Mas nós não podemos ceder. Precisamos estar firmes, vigilantes, com nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E como podemos nos manter vigilantes? A chave está em uma vida de oração e devoção. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18,
nos aconselha a orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É através da oração que somos fortalecidos, que recebemos direção e que mantemos nossa fé viva. Se você tem deixado a oração de lado, eu te encorajo a retomar esse hábito. A oração é uma arma poderosa contra os ataques do inimigo e é também o meio pelo qual Deus fala conosco. Além da oração, precisamos também estar imersos na Palavra de Deus. A Bíblia é a fonte da verdade e é ela que nos mantém no caminho certo. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, declarou: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a luz da palavra de Deus, corremos o risco de nos perdermos nas trevas deste mundo. Mas quando nos firmamos na palavra, somos guiados em segurança e nenhum engano pode nos desviar. Irmãos, este é o momento de despertar. É hora de nos levantarmos como um exército de Deus, prontos para enfrentar os desafios dos últimos dias, com fé, coragem e confiança no Senhor. O tempo está se esgotando, mas a boa notícia é que ainda há tempo para nos prepararmos. Ainda há tempo para buscarmos mais de Deus, para restaurarmos nossa comunhão com Ele, para nos fortalecermos em Sua presença. Quinto bloco. Queridos irmãos, chegamos a um ponto crucial desta mensagem. A última hora não é uma metáfora distante ou um conceito abstrato. Ela é real, é presente e está diante de nós. E com isso vem a grande responsabilidade de estarmos prontos para o que Deus está prestes a realizar. Estamos vivendo os últimos dias e tudo o que vemos ao nosso redor confirma isso. Os sinais estão se cumprindo, mas a pergunta que devemos nos fazer é: como temos respondido a esses sinais? Como temos vivido diante da iminente volta de Cristo? Jesus nos ensinou a observar os sinais dos tempos e, ao fazermos isso, não podemos ser negligentes. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele nos alertou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não podemos deixar que isso aconteça conosco. Não podemos permitir que a frieza espiritual nos afaste de Deus. Mas como manter nosso amor por Cristo ardente, mesmo em tempos tão desafiadores? A resposta está no relacionamento profundo com Deus, na dependência total dele. Se olharmos para o início da igreja, veremos um povo que, mesmo em meio a perseguições e dificuldades, mantinha seu amor por Deus aceso. Eles perseveravam em oração, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é o modelo para nós hoje. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, à comunhão sincera com Deus e com os irmãos, e à dedicação, à oração e à palavra. Você tem perseverado em oração? Você tem buscado a Deus com todo o seu coração? Ou será que as distrações do mundo têm roubado o seu tempo com o Senhor? É fácil nos deixarmos levar pela correria da vida, mas hoje o Senhor está nos chamando para um tempo de realinhamento espiritual. Ele deseja nos restaurar, nos renovar e reacender o fogo do Espírito em nossas vidas. Não podemos mais perder tempo, irmãos. Jesus está voltando e precisamos estar prontos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, nos lembra: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não podemos adiar nossa decisão de viver para Cristo. O tempo é agora. Deus está nos chamando para um compromisso sério e profundo com Ele. Não podemos viver uma fé superficial.
É tempo de aprofundarmos nossas raízes em Deus, de nos fortalecer no Espírito Santo e de estarmos preparados para o que está por vir. Mas o que significa na prática estarmos prontos? Em primeiro lugar, significa que precisamos estar em paz com Deus. Se há algo em sua vida que te afasta de Deus, seja um pecado, um hábito ou até mesmo uma atitude que você sabe que não agrada ao Senhor, este é o momento de se arrepender e pedir perdão. Deus está sempre pronto para nos perdoar quando nos aproximamos dele com um coração sincero. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento é um passo essencial para estarmos prontos para a volta de Cristo. E arrependimento verdadeiro não é apenas um sentimento de culpa ou remorso, mas é uma mudança de direção. É reconhecer que estamos no caminho errado e decidir voltar para Deus. É uma transformação profunda que começa no coração e se reflete em nossas ações. Se há algo que tem te afastado de Deus, este é o momento de colocar isso diante do Senhor e pedir a sua ajuda para vencer. Em segundo lugar, estar pronto significa viver em santidade. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16, nos exorta: sede santos, porque eu sou santo. Santidade não é uma opção, é uma ordem de Deus para o seu povo. E o que é santidade? É viver de maneira separada para Deus, rejeitando o pecado e buscando ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Isso não significa que seremos perfeitos, mas significa que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para honrar a Deus com nossas vidas, pedindo a ajuda do Espírito Santo para nos guiar. Muitas vezes nos sentimos incapazes de viver uma vida santa, porque ainda lutamos contra a carne e as tentações. Mas Deus é fiel e nos dá o seu Espírito Santo para nos capacitar. Ele nos purifica, nos transforma e nos ajuda a vencer as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Mas precisamos estar dispostos a buscar essa santidade, a viver de maneira que glorifique o nome de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Não podemos mais brincar com o pecado ou com as coisas deste mundo. É já a última hora. E não há tempo para viver de maneira superficial. Queridos, a última hora nos chama para um novo nível de comprometimento com Deus. Estamos vivendo tempos difíceis e as pressões deste mundo podem ser grandes, mas a graça de Deus é maior. A força do Senhor está disponível para cada um de nós. E quando permanecemos firmes em Cristo, nada pode nos separar do seu amor. Paulo nos assegura em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa confiança, irmãos. Não importa o que aconteça, o amor de Deus é imutável e Ele nos guarda até o fim. Mas precisamos permanecer em Cristo, precisamos estar conectados a Ele todos os dias, vivendo uma fé verdadeira e firme. A última hora está aí e o Senhor está nos chamando para viver em vigilância, oração e santidade. Ele quer que estejamos prontos para o grande dia da sua vinda. Agora, se você tem acompanhado esta mensagem até aqui, eu quero que você declare nos comentários: eu estou firme em Cristo, esperando a sua volta. Essa é a nossa esperança, e é nela que nos firmamos. Jesus está voltando e estaremos com Ele por toda a eternidade.
Que alegria saber que, apesar das lutas e dificuldades deste mundo, temos uma promessa de vida eterna com o nosso Senhor. Essa é a maior de todas as promessas, e é isso que nos fortalece. Sexto bloco. Amados irmãos, ao chegarmos ao fim dessa reflexão sobre "é já a última hora", é impossível não sentir a urgência que essa mensagem traz. Estamos vivendo momentos decisivos e o Senhor está nos chamando a uma vida de vigilância e santidade. Tudo o que foi falado aqui, todas as escrituras que lemos, todas as promessas e advertências da Palavra de Deus nos apontam para uma só realidade. O tempo da graça está chegando ao fim. Jesus está voltando e precisamos estar prontos para encontrá-lo. Mas o que isso significa para a nossa vida diária? Significa que precisamos viver cada momento como se Cristo fosse voltar a qualquer instante, porque é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele virá como um ladrão na noite, no momento em que muitos menos esperam. E como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, "Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão." Se temos essa consciência, então precisamos fazer uma escolha diária de viver para Deus. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver uma fé que é apenas uma aparência, uma prática superficial. A última hora exige de nós um compromisso profundo e sincero com o Senhor. É o tempo de colocarmos nossa casa espiritual em ordem, de buscarmos a face de Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Deus está nos chamando para um despertar espiritual e cabe a cada um de nós responder a esse chamado. Mas talvez você se pergunte: como posso viver essa vida que Deus deseja para mim? Como posso me manter firme em meio às lutas e tentações deste mundo? A resposta está em Cristo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa esperança. É em Jesus que encontramos força para resistir às tentações, ânimo para enfrentar as provações e a paz que excede todo o entendimento. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Essa é a nossa confiança, queridos irmãos. Jesus já venceu, e se permanecermos nele, também venceremos. Mesmo quando os desafios parecem insuportáveis, quando as pressões deste mundo tentam nos fazer desviar, devemos lembrar que Cristo já nos deu a vitória. Ele nos chamou para sermos vencedores, não por nossa própria força, mas pelo poder do seu Espírito Santo que habita em nós. E é esse Espírito Santo que nos ajuda a viver em santidade e vigilância. Ele nos dá discernimento para entender os sinais dos tempos, nos fortalece quando estamos fracos e nos guia em toda a verdade. Jesus prometeu, em João capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele nos disse. Então não estamos sozinhos nesta caminhada. Temos a presença de Deus conosco, nos capacitando a viver para Ele. Agora, mais do que nunca, precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Precisamos estar cheios dele, como as virgens prudentes que mantiveram suas lâmpadas acesas e abastecidas de azeite. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo nos exorta: "E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito." Isso significa que devemos estar constantemente buscando a presença de Deus, enchendo nossas vidas com a sua palavra, a oração e a comunhão com Ele. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo agora
tenha enfrentado momentos difíceis. Talvez você tenha passado por perdas, decepções ou lutas internas que parecem ser maiores do que você pode suportar. Mas eu quero te dizer que Deus vê cada lágrima, Ele conhece cada dor e Ele está com você. O Senhor nunca te abandona e Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus nos garante: "E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Então, queridos, não desanime, não permita que as circunstâncias deste mundo tirem a sua esperança. Jesus está voltando e Ele nos chama para perseverar até o fim. Aqueles que permanecerem firmes até o último momento receberão a coroa da vida. Como está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a nossa promessa, irmãos. Se permanecermos fiéis, se perseverarmos, receberemos a coroa da vida eterna. Nada neste mundo pode se comparar à glória que nos espera. E é por isso que devemos nos manter vigilantes, firmes na fé e prontos para o retorno de Cristo. Não sabemos quando Ele voltará, mas sabemos que está mais perto do que nunca. É já a última hora, como nos alerta a palavra de Deus. Se você chegou até aqui, eu te convido a fazer um compromisso com o Senhor. Diga nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." Esse é o nosso compromisso, de viver para a verdade, de buscar a Deus com sinceridade e de estarmos prontos para o seu retorno. E antes de encerrarmos, quero fazer um apelo especial a você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Talvez você tenha sentido o toque de Deus em seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Hoje é o dia de salvação. Jesus está te chamando para uma nova vida, uma vida de paz, alegria e propósito eterno. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu te convido a fazer essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste por mim na cruz e ressuscitaste para me dar vida eterna. Eu te peço que perdoe os meus pecados e entre no meu coração. A partir de hoje, eu quero viver para Ti. Escreve o meu nome no livro da vida e guia-me pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, eu te encorajo a procurar uma igreja próxima à sua casa, onde você possa crescer na fé e conhecer mais de Deus. Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. Queridos irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal Reflexões Bíblicas, deixar o seu like e compartilhar esta mensagem com seus amigos e familiares. E se você deseja continuar explorando os mistérios da Palavra de Deus, assista aos próximos vídeos que estarão na tela final. Deus tem mais revelações poderosas para te dar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Até a próxima e fiquem firmes na fé, porque o Senhor está voltando.